Bom, galera, esse é o nosso segundo vídeo de análise combinatória. O primeiro foi uma questão mais de análise de fatorial, trabalhar com a questão do fatorial. Agora a gente vai começar a trabalhar com o princípio fundamental da contagem. A gente vai organizar maneiras de contar possibilidades de coisas que a gente tem, certo? Então é importante que vocês leiam muito atentamente os enunciados, tá? O vídeo, apesar de ser um pouquinho longo, ele vai ter, os exercícios são rápidos de resolver, se vocês mantiverem uma organização no pensamento e também na hora de montar as coisas. Então é bem importante que vocês organizem as ideias, coloquem no papel, lembrando que algumas vezes tem alguns truques, alguns detalhes que tem que tomar cuidado, certo? Tá? A gente vai resolver a lista do início ao fim, são 20 exercícios, lembrando que a lista também está aqui na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem obter e a gente vai resolver tudo agora, beleza? Vamos lá! Então esse aqui é o nosso primeiro exercício, olhem só. Está dizendo o número total de números naturais de 3 algarismos distintos que existem no nosso sistema de numeração, certo? Então é o seguinte, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que escolher 3 coisas, então eu tenho que formar números com 3 algarismos. Agora eu vou começar a contar quantas são as possibilidades para esses números aí. Então é o seguinte, olhem só. Quantas possibilidades eu tenho para escolher no primeiro número? O primeiro número aqui, se eu quero que o número tenha 3 algarismos, eu não posso ter o 0 como o primeiro algarismo, certo? Então, olhem só, aqui eu posso ter todo mundo de 1 até 9, certo? Então, eu tenho 9 possibilidades. No momento que eu escolhi o primeiro, eu tenho que escolher o segundo. Só que o segundo, eu escolhi o primeiro. Como eu não quero que eles se repitam, os algarismos têm que ser distintos, eu tenho que exatamente excluir aquele que eu peguei. Então, eu vou eliminar um desses 9 aqui. Só que ao contrário dos outros, eu vou ter que colocar, eu posso usar o 0 agora. Então, eu posso voltar com o 0. Então, eu vou ter todo mundo, tirando um deles. Então, eu tirei 8, mas eu posso usar o 0 de novo. Então, eu tenho 9 possibilidades agora, de novo. Certo? E agora, para escolher o terceiro algarismo, eu tenho que eliminar o que eu escolhi aqui, aquele que eu escolhi aqui, e dos meus 10 algarismos, que eu tenho de 0 até 9, eu tenho que eliminar 2, eu sobro 8. Então, nesse caso, eu tenho 9 vezes 9, 81, vezes 8 dá 648. Esse é o número total de algarismos, o número total de números com 3 algarismos distintos que eu posso conseguir. Então, 648 e a alternativa E. A segunda questão pede que nós calculemos a quantidade de números inteiros compreendidos entre 30 e 65 mil. Então, eu quero números que estejam entre esses valores, até 65 mil. Certo? E que eu só posso utilizar os algarismos 2, 3, 4, 6 e 7. Então eu tenho que contar quantos números com 5 algarismos que são maiores do que 30 mil e menores do que 65 mil. Então é o seguinte, eu tenho quantas opções? Eu não posso colocar, por exemplo, o 7 eu não posso colocar nessa primeira opção, porque já vai ser 70 e alguma coisa, 1000, e já vai passar desse valor. Então eu só posso usar o 2, o 3, o 4 e o 6. Só que o problema é o seguinte, se eu colocar o 6, certo? Digamos que eu coloque o 6 aqui embaixo. Eu não posso usar o 7, então tem que tomar mais um cuidado. Então o que é a vantagem? A gente tentar separar nossas contas. Por exemplo, se eu calcular entre 30 mil e 60 mil. Vamos ver quantos tem entre 30 e 60. Então, porque a partir de 60 é quando tem o 6 no primeiro que dá o nosso problema. Então, entre 30 e 60 mil, eu posso utilizar quantos aqui no primeiro? Ele tem que ser maior do que 3 e menor do que 6. Então, só pode ser o 3 e o 4. Então, aqui só posso usar 3 e 4. Então, eu tenho só 2 possibilidades. Agora, eu posso usar qualquer um desses aqui, eu posso usar. Só que eu quero que esses algarismos sejam... não pode ter algarismo repetido. Então, se eu usei um aqui, eu não vou poder usar ele mais. Então, olha só, eu tenho esses 5, tá? Quantas possibilidades eu tenho para escolher esse aqui? Agora, se o número já começou com 3 ou 4, automaticamente ele já vai ser menor do que 60 mil. Então, eu posso pegar quantas possibilidades? Posso pegar qualquer uma dos que sobraram. Então, eu já usei um, sobram 4.
Se eu não posso repetir, eu tenho que eliminar esse e eliminar esse. E aí sobram 3 possibilidades. Se eu não posso repetir, esse aqui sobram 2. E acabam sobrando uma possibilidade só. Então eu tenho... Isso aqui, lembrem que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial. Então eu tenho 2 vezes o 4 fatorial. Ou se eu quiser fazer... Se fizer a multiplicação, 2 vezes 8. 2 vezes 4 dá 8, vezes 3... 24 vezes 2, 48. Então, eu tenho um total de 48 possibilidades. Entre números entre 30 e 60 mil. Agora, o que eu tenho que cuidar? Eu quero olhar os números que estão entre 60 mil e 65 mil. Então, é o seguinte. Se ele está entre 60 mil e 65 mil, automaticamente o meu primeiro valor aqui, meu primeiro algarismo, só pode ser o 6. Então eu só tenho uma opção. Agora para o segundo, se aqui é 6, eu não posso usar o 6, eu não posso repetir, eu não posso usar o 7, mas eu posso usar qualquer um desses que vai ficar 62, 63, 64 e automaticamente é menor do que esse. Então eu tenho as opções. Eu tenho a 2, eu tenho a opção 13 e a opção 4. Na verdade, eu tenho 3 opções. Se eu já usei qualquer um desses, automaticamente o resto vai ser determinado. Então, já usei um, já usei o outro, sobram de 5, sobraram 3. Então, eu tenho 3 possibilidades. Como eu não posso repetir, eu tenho que eliminar aquele que usei agora. Então, 2 possibilidades e uma possibilidade só. Isso aqui eu tenho um total de 18 possibilidades. Juntando os números que estão entre 30 mil e 60 e aqueles que estão entre 60 e 65, eu tenho um total de 66 números diferentes aí. Bom, de quantas maneiras 3 mães e 3 filhos, certo? Então eu tenho 3 mães e 3 filhos podem se sentar juntos, tá? Ocupar uma fila com 6 cadeiras, de modo que cada mãe sente junto do seu filho. Então, olha só, o que eu tenho que pensar? Quantas são as posições que eu tenho? Eu tenho 6 posições para colocar essas 6 pessoas, só que tem que cuidar dessa restrição. Então, é o seguinte, se eu escolher um filho para sentar aqui, automaticamente a mãe vai ser escolhida já. Então, olha só, eu posso colocar qualquer uma das 6 pessoas, eu posso colocar aqui dentro. Certo? Só que olha só, se eu escolhi um filho, automaticamente a mãe vai ser escolhida, tá? Mas se eu escolhi uma mãe, automaticamente o filho vai sentar. Então aqui, se eu escolhi mãe, só pode ter uma pessoa aqui. Se eu escolhi aqui a pessoa, o filho ou a mãe, pode estar sentado do lado dela. Então olha só, já foram 2 pessoas, sobraram 4. Aí dessas 4 eu tenho 2 mães e 2 filhos. Eu posso escolher qualquer um deles, não tem a restrição de um estar sentado antes do outro, certo? Só tem que sentar junto. Então olha aqui, eu tenho 4 possibilidades. Digamos que eu escolhi uma mãe, automaticamente eu já escolho o filho. Então aqui já está determinado quem vai ser. Depois de escolher essa, eu já escolho o seguinte. Já usei 4 pessoas para colocar aqui, sobraram 2, então eu tenho que escolher 2 pessoas. Eu posso colocar aqui a mãe ou o filho, e aqui já está automaticamente determinado. Então aqui eu tenho 6 vezes 4, 24, vezes 2, 48, e 48 é o número de opções totais. E isso aí dá a alternativa E. Então, olha só, na questão 4, eu tenho um restaurante que oferece 2 tipos de salada, certo? 4 tipos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Então, uma pessoa que vai nesse restaurante vai querer comer um tipo de cada, ou seja, uma salada, uma carne, uma bebida e uma sobremesa. Quantas maneiras eu consigo compor esse prato, do que ela vai comer? Então, aqui eu tenho que ver todas as possibilidades que eu tenho. Então, por exemplo, de saladas, eu tenho 4, ok? Não, 2 saladas. Aí de carne, eu tenho 5 opções. Não, 4. Aí eu tenho bebidas. Eu tenho 4, 5. E sobremesas, eu tenho 3 opções. Então eu tenho 2 saladas, 4 carnes, 5 bebidas e 3 sobremesas. Então eu vou querer montar o meu prato, minha refeição, com
um de cada tipo. Então, digamos aqui que eu vou primeiro pegar a salada, depois a carne, depois a bebida e por último a sobremesa. Então, olha só. Se eu quiser escolher salada, quantas opções diferentes eu tenho? Como eu só tenho 2 saladas, eu tenho 2 opções de salada para escolher. Como eu tenho 4 carnes, eu posso escolher qualquer uma delas. É importante dizer ali que eu posso pegar um tipo de cada prato, como está dizendo ali, certo? Ok? E para bebidas eu tenho 5 possíveis escolhas, para cada uma das anteriores eu tenho 5, e para sobremesa eu tenho 3. Então, no total, eu tenho 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40, vezes 3, 120 opções de pratos diferentes que eu posso montar com essas opções de salada, carne, bebida e sobremesa. E isso aqui é exatamente a alternativa A. Bom, a questão 5 está dizendo que eu tenho um código de leitura ótica, ou seja, aquele código de barras que a gente tem nos alimentos e qualquer coisa, que está dizendo que eu tenho 6 barras que podem ser brancas ou pretas. Aí eu coloquei aqui, eu tenho 6 barras que eu preciso preencher com cor branca ou cor preta, certo? Além disso, que nenhum código tem uma cor só, ou seja, não pode ser tudo preto ou tudo branco, certo? Então a gente vai ver quantos possíveis códigos diferentes que a gente tem. Então olha só, eu tenho que preencher 6 possíveis, 6 barrinhas diferentes. Então, quantas possibilidades eu tenho para pintar a primeira barrinha? Eu posso pintar de branco ou preto. Então, eu tenho 2 possibilidades. Aqui, a segunda, também com branco ou preto. 2 possibilidades também. Branco ou preto. Todas elas, eu tenho 2 possibilidades. Vou seguindo, eu tenho 2 elevado a 6 maneiras, ou seja, multiplicação de todas as possibilidades, eu tenho 64 possibilidades de pintar esse meu código de barras aqui. Só que ele está dando uma informação. Olhem só, eu não posso ter barras ou todas pretas ou todas brancas. O que eu precisaria fazer? Nesse caso aqui, eu estou contando já com esses casos. Pode ter, eu estou pintando ou tudo preto, não coloquei restrição nenhuma. Só que eu não quero esse tipo aqui, ó, branca, 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 ou seja, todas brancas ou todas pretas. Preta, 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 preta. Então eu tenho 2 possibilidades que eu tenho que retirar. Então desses 64, eu vou ter que tirar 2, porque essas 2 ali eu não quero. Então eu tenho 62 no total. Bom, essa questão agora talvez não seja a melhor questão, porque tem alguns lugares que vão tentar mudar o formato das placas de carro para se parecer com outros países. Mas vamos pensar de novo que uma placa de carro eu posso formar com letra, letra, letra e número, número, número e número, ou seja, 3 letras e 3 números. Então, tenho 7 posições para colocar coisas. Então, ali, qual o número de placas de carros, certo? Que podemos registrar usando só as letras A, B, C e D, certo? Então, eu tenho 7 posições para serem colocadas, para preencher aqui. Então, lembrando que aqui é letra, tá? Além disso, ele não está falando nada sobre se as letras podem ou não repetir. Então, quando não fala nada, que as letras podem se repetir, certo? Ok? E está me dizendo o quê? Que eu tenho 4 letras. Quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira letra? Como eu tenho 4, eu tenho 4 possibilidades. Como não está dizendo nada se pode ou não repetir, é porque pode, não está dando restrição nenhuma. Então, eu posso usar de novo 4 letras. E para a última, 4 letras também. Então, quem são essas letras? A, B, C e D. E todas elas podem aparecer, pode repetir também. Só que aqui eu tenho que ter número, certo? Eu tenho que ter um algarismo. Quantos são os algarismos que eu posso escolher? Os algarismos são entre 0, 1, 2, até 9 algarismos. Então, quantas possibilidades eu tenho para a escolha do primeiro? Eu tenho 10 possibilidades. Como não está falando nada sobre repetição, eu tenho 10 para o segundo. Eu tenho também 10 para o terceiro e 10 possibilidades de escolha para o quarto.
Então eu tenho 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64, fica 64 vezes 10 elevado a 4, ou seja, 640 mil placas que eu posso usar só com essas 4 letras aqui. Então as letras A, B e C. E isso ali é a alternativa, exatamente a alternativa D. Bom, o que está dizendo a questão 7? Eu tenho um acidente e várias testemunhas, após o acidente, elas ouviram essas testemunhas e o que aconteceu? O que eles disseram? Que o motorista que foi o culpado pelo acidente dirigiu um carro, certo? Que a placa, lembrando que a placa eu tenho 3 letras e 4 números, certo? O que ele está dizendo? Vamos ver as condições ali que eu preciso. A placa era constituída por 3 vogais distintas, então eu só posso usar vogal aqui. Quantas são as vogais? Eu tenho A, E, I, O e U. Então eu só posso usar essas 5 aqui nas letras, certo? E além disso, que eram 4 algarismos distintos, também diferentes, aqui então todos eles têm que ser diferentes, mas além disso, ele está dizendo que o algarismo das unidades era 2, ou seja, então aqui já está determinado, aqui só pode ser o 2. Certo? Então vamos lá. Quantas são as possíveis placas que eu tinha para esse suspeito do acidente? Então olha só. Quantas são as possibilidades de escolhas para a primeira letra? Então, como eu tenho que escolher entre 5 vogais, certo? Eu tenho 5 opções de escolha. Como não pode repetir, eu tenho que anular aquela que eu usei na primeira. Então só sobraram 4. Já usei 2, sobram apenas 3 para a terceira escolha. Agora a gente vai para os algarismos, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Esses são os algarismos que eu posso usar. Quantos que eu posso usar para o primeiro? Então, olha só. Aqui, como já está determinado, tem que ser 1, tem que ser o 2, só tem uma opção. É exatamente o 2 e acabou, não tem outra escolha. Quantas opções que eu tenho para esse primeiro elemento? Olhem só, está dizendo que o número, certo? O número tem que ser formado por algarismos distintos, diferentes. Como eu já usei o 2 já não pode mais ser usado, ok? Então aqui eu posso usar 0, 1, 3, 4, 5, 6 até o 9. Então eu tenho, na verdade, 9 opções para o uso, certo? Então eu vou eliminar mais um que eu já usei e vão sobrar 8. Como eu já usei o 2 e mais outros 2 números, outros 2 algarismos, eu tenho 7 possibilidades de escolha. Então, eu tenho 5 possibilidades para a primeira, 4 para a segunda, 3 para a terceira letra. 9 possibilidades para o primeiro algarismo, 8 para o segundo, 7 para o terceiro e exatamente 1 para o último algarismo. Se eu multiplicar todas essas possibilidades, eu tenho 30.240 possíveis placas diferentes, possíveis suspeitos. E 30.240 é a alternativa C. Ou seja, com essas informações sobre as placas, a gente não conseguiu quase nada acerca do motorista. São 30 mil suspeitos que podem aparecer. Então não é muita ajuda que a gente consegue. Bom, eu tenho um trem de passageiros que é constituído de uma locomotiva. Então eu já coloquei aqui, na frente vai ser a locomotiva, certo? E eu vou ter 6 vagões atrás da locomotiva. E aí um deles é restaurante. Então exatamente um deles vai ser restaurante, ok? E aí então está dizendo aqui, ó, sabendo-se que a locomotiva não deve ir à frente, ou seja, ela tem que aparecer aqui na frente, tá? E que o vagão restaurante não pode ser colocado na locomotiva. Então, restaurante aqui não pode vir o restaurante, certo? Eu quero ver quantas são as possíveis montagens dessa locomotiva, desse trem, sabendo que o restaurante não pode vir exatamente atrás da locomotiva. Olha só, eu tenho 6 vagões diferentes. Um é restaurante. Se eu não posso usar o restaurante aqui, quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 5 outras possíveis. Eu só não posso, dos 6 eu não posso o restaurante, então pode ser só 5, ok? Agora, eu tinha 6 vagões, eu já usei um aqui, certo? Então sobram 5 possíveis. Agora o restaurante que não podia aqui, ele pode vir aqui também. Então eu tenho 5 possíveis aqui, certo?
Como não pode repetir o vagão, não pode ter dois vagões ali, dois parar na mesma posição um do outro, então aqueles dois que eu usei aqui, eles não podem, só posso ter 4 agora, porque esses dois que eu usei, eles não podem vir aqui. Depois de colocar 4, de poder colocar 4 aqui, sobram 3 para eu escolher para colocar aqui dentro, 3 possibilidades de vagão. Aí eu tenho mais 2 e tenho no final, se eu escolhi todas as outras, sobrou só 1 até aí. Então no final eu tenho 5 vezes 5, 25, vezes 4, 100, vezes 3, 300, vezes 2, eu tenho 600 maneiras de colocar, montar esse trem, sabendo que eu tenho 6 vagões e que um deles, que é o restaurante, ele não pode ir exatamente logo após a locomotiva. Então nesse caso ali é a alternativa D, que é o número total de possibilidades de escolha para montar esse trem que eu tenho. Nessa questão da PUC, eu quero com os algarismos significativos. O que são os algarismos significativos? São todos os algarismos com exceção do zero. Então o zero não entra nessa contagem, eu não posso utilizar para formar esse número. Então eu quero formar números com 4 algarismos distintos. Então aqui eu tenho as 4 posições para os números, certo? Sendo que x deles possuem um algarismo ímpar na ordem das centenas. Então, olhem só, a restrição que eu tenho é que no algarismo das centenas tem que ser ímpar, certo? Então, se eu quero que esse meu número seja ímpar, aqui no algarismo das centenas, eu só posso escolher entre o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, eu tenho 5 posições aqui. Certo? Então eu tenho as possibilidades de escolher o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então a gente começou pela restrição, colocando o que a gente precisa, para depois começar a montar o restante. Então, como eu quero que esses algarismos sejam distintos, o que eu preciso ter? Se eu já usei um aqui, vão sobrar 8 no total. Agora eu não tenho mais nenhuma restrição, eu posso usar qualquer outro. Então, se eu usei um ímpar, na verdade usei um desses aqui, sobram 8 possibilidades aqui. Ok? Já usei desses 9, eu usei 2. Quantos sobram para escolher? 7. Ok? Desses 9, eu já usei 3, que eu não posso usar de novo. Então, sobram 6 possibilidades. Com essas possibilidades de escolhas que eu tenho aqui, eu tenho um total de 1680 números diferentes, certo? Com 4 algarismos que são significativos, ou seja, só usando esses aqui, sabendo que na posição das centenas eu tenho que usar exatamente um número ímpar. Então, primeiro eu começo pelas condições, pelas restrições, dizendo que aqui tem que ser número ímpar, para depois começar a distribuir o restante. Ok? Então a gente começou pelo ímpar e depois colocou o resto, obtive então 1680, que é a alternativa C. Bom, uma questão bem facilzinha aqui no meio. Eu tenho 5 moedas distinguíveis que foram lançadas simultaneamente. Então eu joguei para cima 5 moedas, eu estou querendo calcular o número de maneiras possíveis de elas caírem, certo? É dado por. Então se eu jogar 5 moedas ao mesmo tempo, como cada moeda é uma diferente da outra, então eu sei identificar o que aconteceu com cada uma delas. Se eu jogar moedas iguais, eu não sei se a primeira moeda vai ser a posição dela, não vou conseguir distinguir das outras. Então aqui são coisas diferentes e aqui é importante essa informação. Olha só, se eu sei distinguir elas, eu posso colocá-las em uma certa ordem, que eu já determino. Então olha só, a primeira moeda, ela pode cair como? Ela pode cair como cara ou coroa. Então ela tem 2 opções de cair na primeira moeda. Da mesma forma, a segunda, ela pode cair cara ou coroa 2 vezes. A terceira também, cara ou coroa, da mesma forma que a quarta e a quinta. Então, no total, eu tenho 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que 32 maneiras de cair essa moeda. Então, uma moeda pode ficar com cara ou com coroa e posso ir combinando com as outras. No total de 32 possibilidades. E essa aqui é a alternativa C. Então, pode marcar a alternativa C aí. Bom, aqui eu tenho que somar, vocês estão vendo ali que está dizendo para considerar os números pares 4, 6, 8 até 100. Então ignorem o 2 e ignorem o 0. Se eu efetuar a soma 4 fatorial, mais 6 fatorial, mais 8 fatorial, mais 12 fatorial, mais 13 fatorial, mais 14... Eita. Então, se eu continuar fazendo essa soma e eu chegar até o 100, ele quer saber qual que é o número algarismo das unidades dessa soma.
Bom, primeiramente a gente lembra que fatorial é uma coisa que aumenta muito de um para o outro. Por exemplo, o 4 fatorial, certo? É 24. O 6 fatorial é 720. O 8 fatorial, se vocês fizerem a conta, lembrando que o 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes o 6 fatorial. Então, a gente tem que fazer 8 vezes 7 vezes isso aqui, que dá 40.320. Então, já está dando números muito grandes aqui dentro. Então, não é essa a intenção do exercício. A gente não vai precisar calcular todos os fatoriais, certo? Porque mesmo que se eu tivesse uma calculadora na hora, o 100 fatorial é um número tão grande que ela não vai ter capacidade, não vai ter dígitos suficientes para eu começar a colocar aqui. Então, eu não vou poder fazer essa soma direta, porque eu tenho que achar um jeito, uma estratégia de resolver isso aqui. Só que olha só, 4 fatorial a gente viu que é 24. 720 é o 6 fatorial. O 8 deu 40.320. Vocês não precisariam nem ter feito essa conta, vocês já vão entender. O 10 fatorial vai dar uma coisa muito maior do que isso aqui. Eu vou ter que fazer 10 vezes 9 vezes isso aqui. Observe o seguinte, lembrem que o 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já o 10 fatorial, só isso aqui para terminar. Então, 10 vezes 9, vezes blá 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 até 1. Por que eu estou fazendo isso? Olhem aqui. Se eu fizer o 5 vezes o 2, se eu juntar o 5 com o 2, eu já tenho 10. Então, eu vou ter que multiplicar 6 vezes 4 vezes 3 vezes 10. Quando eu multiplico por 10, já automaticamente tem um zero no final, que aparece aqui no 720. Da mesma forma que se eu juntar, por exemplo, esse 2 aqui com esse 5, eu vou ter 10 vezes 8, 7, 6, 4, 3 e 1. Então, aqui também eu já vou ter um zero no final. Quando aparece o 2 e o 5 multiplicando, é a mesma coisa que multiplicar por 10. Quando eu multiplico por 10, quer dizer que no algarismo das unidades vai ter sempre zero. Então, nesse caso aqui, se eu multiplicar, você está vendo aqui no 10, o 10 já aparece um 10, então já vai ter um zero no final. Então, todo mundo que aparece aqui já tem um zero no algarismo das unidades. Então, o que eu tenho que somar? É uma coisa que todos que terminam em zero, com exceção do primeiro. Lembre que uma coisa, quando eu coloco, vai ter um número que termina em zero lá no final. E eu vou ter que somar com 24. Então, tudo isso aqui vai ter alguma coisa com zero lá no final. Se eu somar com 24, aqui eu já vou ter 4 e o resto da conta não me interessa. Só preciso me preocupar com o algarismo das unidades. Então, como isso aqui sempre vai contribuir com zero na soma, se eu somar zero vai ficar sempre zero, só esse aqui que vai fazer essa alteração. Então, ao invés de somar zero, eu vou somar um 4 e no final o algarismo das unidades vai ser 4 e a alternativa A. Uma questão que parece ser difícil, mas não é tão complicada quando a gente tenta enxergar que nessa fatoração aqui, quando eu abro o fatorial, aparece sempre o múltiplo 5 e 2. E quando eu faço 5 vezes 2 dá 10. E o 10 faz aparecer um zero no final desse número, ou seja, o algarismo das unidades vai ser zero se tem um 10 multiplicando. Então, somando 0 com 4, eu tenho 4 e a alternativa A. A questão 12 está dando um nome novo para vocês, que é o nome palíndromo. O que é número palíndromo? Um número palíndromo é que se eu olhar de trás para frente, vai dar a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu considerar esse número aqui, 1, 2, 5, 2, 1. Esse número é um número palíndromo, porque se eu olhar de trás para frente, vai dar a mesma coisa. Ou seja, esse aqui tem que ser igual a esse aqui, esse tem que ser igual a esse, e como não tem outro, pode ser qualquer coisa. Então, é como se fosse um espelho, tudo que está para cá vai ser igual desse lado. Então, o primeiro algarismo vai ser igual ao último, o segundo igual ao penúltimo e assim sucessivamente. Então, ele está querendo saber o número total de palíndromos com 5 algarismos. Então, eu tenho que escolher números com 5 algarismos que sejam palíndromos. Então, olha só. Primeira coisa, se tem que ter 5 algarismos, certo? Eu não posso usar aqui o zero. Então, eu já vou anotar aqui que eu não posso usar o algarismo zero.
Porque se lembrem que um zero à esquerda do número não vale nada. Eu não falo que o número é 0, 10. Eu falo o número 10. Então aqui eu não posso ter o algarismo zero. Então quantas possibilidades eu tenho? Eu tenho 9. Está dizendo alguma coisa na questão de ser algarismo distinto? Não está dizendo nada. Então posso repetir os algarismos. Então olhem só. Se eu escolher esse número, o primeiro, a gente sendo que tem que ser igual ao último. Então se eu escolher esse, eu só tenho uma possibilidade para escolher esse aqui. E vamos para o segundo. Olhem só, o número pode repetir, não tem problema nenhum. Então o que eu vou fazer? Como ele pode repetir, eu posso usar todo mundo e agora eu posso usar o zero, porque o zero vai fazer diferença. Então eu tenho 10 possibilidades porque eu volto a incluir o zero aqui dentro nessa conta. Então se eu escolho esse aqui, automaticamente eu escolho esse que está no espelho desse lado. Então eu tenho uma opção, não preciso escolher ninguém porque já vai automaticamente para lá. E aqui de novo eu tenho 10 algarismos que eu posso escolher, ok? Então eu tenho 9 possibilidades para o primeiro, porque só pode ser todo mundo menos o zero, porque eu quero que tenha 5 algarismos. Eu tenho 10 possibilidades para o segundo, agora o zero pode ser usado. E 10 para o terceiro também, que o zero pode ser usado também. Então fica 9 vezes 10, 90, vezes 10, 900. E 900 é a alternativa A. Bom, aqui eu estou perguntando quantos números ímpares de 4 algarismos sem repetição, ou seja, os algarismos têm que ser distintos, certo? Eu posso formar com esses dígitos aqui, ó, de 1 até 6. Então vamos montar a primeira coisa. Eu tenho que fazer um número de 4 algarismos. Então aqui são as 4 posições que eu tenho para formar esse número. Como eu quero que esse número seja um número ímpar, aqui eu tenho que começar pela restrição. O que determina se o número é ímpar? É o algarismo das unidades, que tem que terminar em ímpar. E aqui eu posso usar os números 1, 3 e 5. Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro? Para o último algarismo, eu posso só escolher um desses 3 aí. Então, eu tenho 3 possibilidades. Agora, a gente vai para o restante. Então, olhem só. Se eu tenho... Ok, eu já usei um desses. Eu posso usar qualquer um desses, pode ser par. O que determina o número ser ímpar é o último algarismo. Então, eu posso usar qualquer um deles, com a exceção desses aqui. Eu tenho quantos? Se eu tenho 6 e já usei 1, eu só posso usar 5. Como eu já usei 2, eu tenho 4. Como eu já posso usar agora, já usei 3, sobram 3 para essa escolha. Então eu tenho 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60, vezes 3, 180 números diferentes, ímpares, com 4 algarismos que eu posso usar só com esses algarismos aqui. Ok? E agora está perguntando também o que acontece se eu posso acrescentar o zero. Então, olha só, agora o conjunto que eu vou ter que considerar é esse aqui, de 0 até 6. Tá? Segunda pergunta. Eu tenho que formar de novo um número com 4 algarismos. Então, olha só, de novo, o algarismo tem que ser ímpar para o número poder ser ímpar. Então, aqui de novo eu tenho as possibilidades 1, 3 e 5, não pode ser nenhuma outra além dessas. Então, eu tenho 3 possíveis escolhas. Então, olhem só, no total eu tenho 7 números. Então, olha aqui, se eu tenho 7 números, já usei um aqui, mas aqui eu não posso usar o zero, porque eu quero que ele tenha 5 ou 4 algarismos, e aqui se eu colocar zero, esse zero aqui não conta e acaba tendo 3 algarismos. Então, aqui eu posso usar todos, menos o zero, e o usado no último. No último algarismo. Então, eu usei um desses e não posso usar o zero, sobram 5 possibilidades. Já para o segundo aqui, o segundo eu posso usar todo mundo, menos esses, menos aquele que eu usei aqui, e agora eu posso usar o zero de novo. Só que assim, eu já usei 2 e agora o zero se encaixa de novo. Então eu tenho 5 possibilidades. Como eu não posso repetir, agora sobraram 4 possibilidades. E eu tenho 5 vezes 5, 25, vezes 4 dá 100 e vezes 3, 300. Então, se eu puder incluir o zero, vai aumentar um monte o número de números que eu posso formar. Foi de 180 para 300. Bom, aqui eu tenho uma bandeira, certo? Que ela tem 7 listras
tá? Que forma essa bandeira. E eu tenho 3 possíveis cores para pintar essas bandeiras aqui. Então é o seguinte, eu quero ver quantas maneiras eu consigo formar essa bandeira de forma que eu tenha 2 cores iguais, não, 2 listas que são juntas, não podem ser pintadas com 2 cores iguais. Então se eu pintei de vermelho aqui, eu não posso pintar de vermelho aqui e nem aqui. Então vamos pensar o seguinte, se eu tenho 3 opções de escolha, quantas eu consigo escolher para a primeira bandeira? Por exemplo, aqui eu tenho quantas possibilidades? De 3 cores eu posso usar 3. Já para a segunda, olhem só, como eu já usei uma aqui, eu não posso usá-la de novo aqui. Então sobram 2 possibilidades, certo? A cor que eu usei aqui, eu não posso usar aqui, mas essa que eu usei para cá eu já posso usar de novo. Sobram 2 cores. Eu só não posso usar aquela que eu pintei nesse lado, então sobram 2 possibilidades. Da mesma forma que 2 possibilidades, 2, e aqui também 2, porque eu só não posso usar a cor que eu usei anteriormente a ela. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a 6, 3 vezes 2 elevado a 6, 2 elevado a 6 é 64, e 64 vezes 3 dá 192 modos diferentes de eu pintar essa bandeira, de forma que essas listas aqui não sejam iguais, listas consecutivas não sejam da mesma cor. Bom, aqui eu tenho 10 pessoas, 5 são homens e 5 são mulheres. Eu estou querendo organizar eles em uma fila e em cada questão, cada item aqui, ele tem uma certa restrição para esse valor, para esse tipo de agrupamento. O primeiro aqui diz que os homens e as mulheres devem estar agrupados, ou seja, num grupinho e as mulheres no outro. Ou seja, se eu começo colocando homem aqui, eu boto todos os homens juntos e aqui todas as mulheres juntas também. Então, olhem só. Vocês concordam comigo que eu tenho aqui, ó, eu tenho homem, eu posso colocar primeiro homem e depois as mulheres, e depois as mulheres primeiro e os homens depois. Eu tenho essas 2 possíveis colocações. Então eu posso olhar grupinho por grupinho, tá? Digamos que o homem senta antes aqui. Quantos são os possíveis homens que eu posso colocar na primeira cadeira, na primeira fila? Eu tenho 5 homens para escolher. Já no segundo, eu tenho 4, porque aquele que já coloquei na primeira não entra de novo na contagem. No terceiro posição eu tenho 3, na segunda 2 e na terceira 1. Bom, se a gente já usou todos os homens, só sobram mulheres para colocar aqui. Então eu tenho 5 possíveis mulheres, depois eu tenho 4 para escolher, depois 3, depois 2, depois 1. Então lembre que isso aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 5 fatorial, então eu tenho 5 fatorial vezes 5 fatorial. E 5 fatorial é 120 vezes 120. Não precisa fazer a conta, tá? Mas isso aqui dá 14.400 modos, certo? Só que assim, o que eu fiz? Eu fiz só com homem e mulher. Agora eu posso inverter as posições. Eu posso ter o dobro de possibilidades. Então, eu tenho, para esse caso também, 14.400 modos de colocar esses homens e essas mulheres. Só que aqui as mulheres vão antes. Então, eu posso fazer a mesma conta com as mulheres antes. Então, no total, eu tenho 28.800 no primeiro exercício. Já no exercício B, homens e mulheres podem estar misturados. Então, o que é? Não tenho restrição nenhuma. Eu posso colocar qualquer uma dessas pessoas aqui antes. Então, eu tenho esses 10 lugares para colocar. Então, quantas são as pessoas que eu posso colocar no primeiro lugar? Bom, não tem restrição. Pode ser mulher, pode ser homem, tanto faz. Eu tenho 10 possíveis escolhas. Como não está dizendo que tem que ser homem ou ser mulher, eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho 10 para o primeiro, sobrou 9 para escolher no segundo, 8 no terceiro, 7 no quarto, 6 no quinto, 5 no sexto, 4 no sétimo, 3 no oitavo, 2 no nono e 1 no décimo. Ou seja, de 10 até 1 fazendo essa multiplicação, eu tenho 10 fatorial maneiras de organizar essas pessoas. Eu não estou colocando restrição nenhuma, eles podem estar misturados, podem estar juntos, tanto faz. São todas as opções possíveis. Esse número é um número grande, não precisa abrir a conta, deixando 10 fatorial está ótimo. Tá? E aí a última, eu tenho que ter homens e mulheres alternados.
Então, de novo, eu tenho 10 posições aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 opções aqui para colocar. Só lembrando o seguinte, de novo, eu posso escolher o seguinte, eu posso começar com homem ou posso começar com mulher. Se eu começar com homem, aqui vai ser mulher, aqui vai ser homem, aqui vai ser mulher, aqui vai ser homem e assim por diante. Se eu começar ao contrário, se eu começar com mulher, vai ser alternado da mesma forma. Então, eu tenho que tomar cuidado que se eu começar por mulher antes, digamos que eu comece por mulher. Aqui eu vou ter homem e assim sucessivamente. Então, vamos pensar o seguinte, se eu começar por mulher, quantas são as possíveis mulheres que eu posso escolher para colocar na primeira fila, no primeiro lugar da fila? Eu tenho 5 opções, certo? Bom, agora eu sei que tem que vir um homem. Se tem que vir um homem, quantas são as possíveis escolhas? Eu tenho 5 possíveis. Bom, agora vem uma mulher. Eu tinha 5, já usei uma, sobram 4 possíveis. Se eu usar por homem, eu tenho também 4 possibilidades. Se eu usar agora, se eu puder colocar uma mulher nessa posição, na verdade eu tenho que colocar uma mulher, mas eu já usei 2, sobram 3. Da mesma forma que sobram 3 homens, 2 mulheres e 2 homens, uma mulher e um homem. Certo? Então, eu estou nessa ordem aqui. Mulher, homem, mulher, homem, mulher, homem. Tá? Se eu fizer essa multiplicação, observem aqui, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 já dá um 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 2 vezes 1. Não, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, de novo dá um 5 fatorial. Vai dar exatamente a mesma conta do anterior. Vai dar 14.400. Só que observe o seguinte, eu já coloquei que aqui tem que começar com mulher, mas pode ser o contrário, pode começar com homem. Então eu posso fazer tudo isso aqui de novo, com os 10 posições. Já tenho 10 posições aqui, posso começar com um homem. Estão vendo que a escolha vai ser exatamente a mesma? Porque se eu tenho 5 homens para escolher, aqui automaticamente eu vou ter 5 mulheres para escolher. Aqui vai ter que ser homem, aqui vai ter que ser mulher e vai por diante. Então, se aqui tem homem, eu tenho 3 possíveis e assim se vai. Eu tenho 3, 2, 2, 2, opa, 1 e 1. Então, de novo, eu tenho 5 fatorial vezes 5 fatorial. Isso aqui dá de novo 14.400 e no total eu também tenho 28.800. Aí você se perguntou, por que que deu o mesmo resultado da A se o resultado é diferente? Olha só, o que eu precisei fazer aqui? Se eu determino o primeiro homem e a primeira mulher, o que é interessante? Sempre determinar o primeiro homem e a primeira mulher, o segundo homem e a segunda mulher e assim por diante. Aqui eu estou determinando o primeiro homem e a primeira mulher, segundo homem e segunda mulher. Aqui eu estou fazendo a mesma escolha, primeiro homem e primeira mulher. Então as escolhas são exatamente as mesmas, embora as colocações sejam diferentes. Eu posso escolher eles da mesma forma, por isso que deu o mesmo resultado, 28.800 e 28.800. Bom, aqui eu estou querendo calcular o total de números inteiros com todos os algarismos distintos que estão entre 11 e 1000. Então, números que estão entre 11 e 1000 aparecem com 2 algarismos e com 3 algarismos. Por isso que eu tenho que fazer essa distinção entre eles, fazer uma conta separada. Então, vou pensar o seguinte, ó, com 2 algarismos. Quantos são os números com 2 algarismos distintos que eu tenho? Então, vou pensar aqui, ó, 2 algarismos para contar, ok? Eu tenho 2 algarismos, quantos podem ser aqui? Se pode ser algarismo qualquer, eu só não posso usar o 0, porque eu tenho que ter 2 algarismos. Se eu colocar 0, se transforma em um só. Então, se eu tenho aqui, eu posso colocar qualquer número menos o 0, ou seja, de 1 a 9 qualquer um deles. Ok? Como eu quero que esses números sejam distintos, eu não posso utilizar o anterior, mas aqui eu posso colocar o 0. Então, aqui menos o 0, certo? Não posso usar, mas aqui eu posso voltar a usar ele. Então, eu tenho todo mundo, menos o primeiro que eu usei, agora incluindo o 0. Então, eu tenho 9 possibilidades de novo. Então, eu tenho 81. Só que é o seguinte, eu posso usar... Nessa contagem eu poderia ter usado o 1 e o 10 aqui, o 0. E o 0 eu não quero, eu quero estar 11. Então desse aqui eu tenho que tirar quem? Eu tiro o 10. Porque o 10, ele entrou nessa contagem, ele é o número de
dois algarismos que têm algarismos distintos. Então eu não posso contar, porque eu quero a partir do 11, certo? Entre 11 e 1000, ok? Além disso, o que eu tenho? Tirei esse aqui, no total eu tenho 80 que eu preciso contar. Tirei um deles que eu não preciso. Agora a gente vai para os de 3 algarismos. 3 algarismos. De 3 algarismos, de novo, eu tenho uma contagem parecida. Eu não posso usar o zero no primeiro algarismo, então eu fico com 9 possibilidades. Ok? Então, já no segundo, eu elimino esse aqui que eu usei, mas eu posso voltar a colocar o zero. Então, de novo, eu fico com 9. E agora eu tenho para o último, algarismos distintos, eu já usei 2. Agora, automaticamente, eu posso usar... deixa eu pensar, aqui tem 8. Se eu já usei um aqui e um aqui, sobra 8 para eu poder escolher. Então, eu tenho 9 vezes 9, 81. E 81 vezes 8, 648. Então, são 648 números com 3 algarismos que eles são distintos, certo? Então, mas eu quero todo mundo dessas duas contas. Então, eu tenho que somar os dois. Eu faço 648 mais 80, que dá exatamente 728 números com essa propriedade, com 2 ou com 3 algarismos. E 728 é a alternativa C. Bom, está dizendo que aqui eu tenho uma cidade e os números de telefone dessa cidade têm 7 algarismos. Eu acho que essa questão é um pouquinho antiga, porque 7 algarismos é há muito tempo atrás, quando foi colocado o 4º algarismo. Mas tá, vamos fingir que está tudo ok. E está dizendo o quê? Que os 3 primeiros constituem o prefixo da cidade. Então isso aqui não muda, isso aqui é fixo, certo? Então isso aqui eu não vou precisar me preocupar. Está determinado, sei lá, dependendo do tipo da cidade, isso aqui já está fixo, certo? E ele está dizendo, os telefones que terminam em 10 são reservados para a farmácia. Então, se terminar em 10, se aqui for 1 e aqui for 0, é farmácia. E além disso, os que terminam com os 2 últimos iguais são para os médicos e para hospitais. Tá? Então, se terminar com iguais, é médico e hospital. Então, o que eu quero fazer? Quantos são os demais números de telefone que eu posso usar? Então, eu vou ter que contar todos, certo? Todos os números possíveis de telefone e tirar aqueles que terminam em 10 e aqueles que terminam com 2 algarismos iguais. Então, olha só, vamos pensar todas as possibilidades. Todas as possibilidades, isso aqui eu não preciso mexer. Então eu tenho que escolher só 4 algarismos. Então eu tenho aqui, ó. Eu tenho que escolher os 4 algarismos, que esses aqui da frente eu não preciso mexer, que são fixos. Eu tenho 10 possíveis escolhas de algarismos para o primeiro número. Pode ser 0, o número pode começar com, sei lá, 352, 0, alguma coisa, pode aparecer. E esse número também pode repetir, não tem problema. Pode ser 9999, não tem problema. Então por isso que eu tenho 10 opções de cada escolha. E no final, eu tenho 10.000 números possíveis de telefone. O que eu preciso tirar? Aqueles que terminam em 10 e aqueles que terminam com números iguais. Então, olha só. Vamos tirar aqueles da farmácia. Aqueles de farmácia tem que ser 4 também, só que aqui embaixo já está fixo. Aqui tem que ser 10, ou aqui tem que ser 1 e aqui tem que ser 0. Então, eu só tenho uma opção aqui e outra opção aqui. Quantos são aqueles que podem terminar? Aqui eu posso usar qualquer coisa, eu só quero que esse número termine em 10. Então eu preciso escolher só os 2 algarismos da frente. Então eu tenho 10 possibilidades e 10 possibilidades para esse. Eu tenho no total de 100 números que terminam em 10. Agora, aquelas de hospitais, não. Ok? Farmácia, certo. Agora, para médicos, hospitais... ela se vai, os 2 últimos números têm que ser iguais. Então, olha só, começando pela restrição, eu tenho que esses 2 números finais aqui têm que ser iguais. Então, vamos começar por eles, vamos determinar eles. Quantos possíveis eu posso ter para escolher no último? Eu tenho 10. Se eu escolher o último, automaticamente está determinado esse, porque esses 2 estão iguais. Então, basta escolher um deles que eu já determino o restante.
Ok? Então, agora já terminei a condição, eu posso usar 10 algarismos por primeiro, 10 algarismos por segundo. Então, eu tenho 10 vezes 10 vezes 1 vezes 10, que dá exatamente 1000. E 1000 é o número de números de telefone, certo? Em que os algarismos do final são iguais. Tá? Então, eu não quero nem esses casos e nem esses casos. No final, eu tenho que tirar de 10.000, eu tenho que tirar os 1.000 de médicos e hospitais e os 100 de farmácias. E eu fico com 8.900 números disponíveis para isso aí e a alternativa D que aparece. Então eu contei todos para depois tirar aqueles que terminam em 10 e depois tirar aqueles que são iguais lá no final. Então não tem problema nenhum. Então é isso aqui que eu estou tirando. Calculo todos e tiro aqueles que eu não quero, aqueles que eu não posso usar. Bom, considere todos os números, certo? Que eu consigo fazer permutando esses números aqui. Ou seja, com 5 algarismos eu vou só trocar a posição deles. Eu não posso repetir, só trocar a posição para formar números diferentes. Se eu fizer todas essas mudanças aqui, mudar, colocar o 9 antes, eu posso ordenar esses números e colocar em ordem crescente, tá? Ele quer saber qual que é a posição desse número aqui. Primeira coisa que eu preciso saber é quantos que vêm antes dele para saber a posição. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho 5 algarismos para colocar ali. Se eu começar, por exemplo, se eu colocar 1, 3 e 5 aqui no começo, já vai começar automaticamente menor do que esse, então não tem problema. O problema vai ser quando eu colocar 7. Se eu colocar o 7, eu não posso colocar o 9, porque já passa. Então, tem que fazer essas diferenças, não tem que olhar por calma. Vamos primeiro pensar o caso mais fácil, que é o tranquilo, que eu posso colocar o 1, o 3 e o 5 antes. Se eu puder colocar o 1, 3 e o 5 antes, eu tenho 3 possibilidades aqui. E aí, no final, sobram 4 números para escolher, sobram 3 para escolher, sobram 2 e sobra 1. Então, no final, eu tenho 3 vezes 4, 12, vezes 3, 36, vezes 2, 72 números que começam com 1, 3 ou 5, ok? Agora que eu vou comprar o que mais pode incomodar, certo? Se eu pegar 1, 3 e 5, é automaticamente menor, mas tem números que começam com 7 que são menores do que esse aí. Então, vamos lá, por exemplo, vamos de novo. Se o número já começa com 7, se ele já começa com 7, eu tenho uma opção só para escolher. Só que aqui, se eu já usei o 7, para não passar disso aqui, eu só tenho que usar o número 1 e 3. Se já começou com 7, para não ultrapassar, os números que eu coloco aqui tem que ser menores do que 5. Então aqui, se eu colocar o 1 e o 3, já vai ser automaticamente, vai ser 7, 1 ou 7, 3 e vai ser menor. Então eu tenho duas possibilidades para escolher, certo? Aí, partindo, se botar 1 e 3, qualquer um dos outros que eu colocar já vai ser automaticamente menor, porque o algarismo dos milhares vai ser menor do que do original. Então eu tenho 2, aqui eu posso escolher 3, aqui eu posso escolher 2, aqui eu posso escolher 1. Então no final, 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Então eu tenho 12 possibilidades. Tá, vamos para o outro caso. O outro caso qual que é? Quando eu tenho 5 como primeiro. Então vamos lá. Se aqui eu já usei o 7 e aqui o 5, que pode me dar problema na contagem, aqui eu só tenho uma possível escolha, que é o 7, e aqui só uma possível escolha, que é o 5, e aí eu tenho que tomar cuidado. Se eu já coloquei 5 aqui, eu não posso usar nem o 3 e nem o 9, porque já vão passar. Então vamos pensar aqui, ó, eu só posso usar o 1, certo? Então se eu posso só usar o 1, eu tenho uma opção. No final, agora, se eu já coloquei 1 aqui, posso colocar 9 e 3 ou 13 e 9. Eu posso escolher qualquer um deles. Aí no final eu tenho duas possibilidades. Ok? Vamos para outro caso. Vamos indo para o terceiro. Se eu tiver agora fixo já 7, 5 e 3. Certo? Que é o número que eu quero. Então aqui eu tenho uma possibilidade, uma e uma. Se eu já fixei o 3, o número que vem antes dele, que para ser menor do que o 91 aqui do final, só pode começar com 1. Então eu tenho uma opção. Definindo esses 4, eu tenho uma opção só.
que na verdade o único número menor do que esse, que começa com 7, 5 e 3, tem que terminar em 19, porque 91 fica igual. Então, sobrou aqui, ó. Continuando aqui do lado, se eu tiver, de novo, digamos que eu vou fixar, eu fixo o primeiro como sendo 7, eu fixo 5, eu fixo 3 e agora eu fixo 1. Tenho uma opção para cada um deles. Só sobrou um 9 para eu poder usar depois, então é esse número aqui que eu tenho. Só pode ser o 9, certo? Então olha só, esses números que começam com 1, 3 e 5 são menores do que esse, então entra na contagem. Os números que começam com 7, mas continuam com 1 e 2, também entram na contagem. Os números que começam com 7 e 5, mas começam com 1 aqui logo em seguida, também entram na contagem. Se eu começo com 7, 5 e 3 e aqui for 1, entra na contagem também. Então aqui eu tenho 72, tenho 12, já dá 84, 86, 87. Eu tenho 87 números que são menores do que ele. Então 87 que vem antes. Qual que é a posição desse? Esse aqui tem que ser exatamente na posição 88, 88ª posição. E isso aí é a alternativa C. É um exercício que parece complicado, mas a gente tem que começar colocando todas as possibilidades antes. Eu tenho a possibilidade de ser 1, 3 e 5, que já fica menor. Eu tenho a possibilidade de começar com 7, mas eu tenho que cuidar com o algarismo dos milhares. Então, cuidando dos algarismos dos milhares, eu posso fixar os dois primeiros e partir para centenas. E etapa por etapa para contar o quantos que vem antes, para depois ver a posição exata desse número. Bom, aqui eu tenho 5 doadores de sangue que querem formar uma fila, só que uma pessoa tem medo de ser o primeiro, ela não quer ser a primeira nem a última. Eu estou querendo ver quantas formas eu consigo organizar essa fila, de forma que essa pessoa não fique nem por último e nem por primeiro. Então é o seguinte, eu posso pensar em colocar quantas possibilidades totais eu tenho. Então olha só, digamos que eu não tem nenhuma restrição, é mais fácil contar todas as possíveis filas que eu consigo formar e tirar aquelas que a pessoa está na primeira ou a pessoa está em último, tá? Então é o seguinte, se eu tiver um total, quantos são os números possíveis de fila, as ordens dessas pessoas, certo? Para que eu consiga colocar elas e formar essa fila para doar sangue. Bom, se eu não tenho restrição nenhuma, eu posso colocar 5 pessoas para ser a primeira, depois de escolher a primeira sobra 4, depois de escolher sobra 3, sobra 2 e sobra 1. Então eu tenho 5 fatorial maneiras de botar essas 5 pessoas em fila, certo? Então eu tenho 120 maneiras de colocar no total. Só que agora eu quero tirar aquelas que dão problema, aquela que o A está no primeiro, a pessoa A está no primeiro lugar da fila, certo? Se a pessoa já está no primeiro lugar da fila, certo? Fixei o A. O A está fixo aqui no primeiro lugar da fila, então só posso escolher uma pessoa, só o A. Já para o segundo, eu tenho 4 pessoas para escolher, certo? Pode ser qualquer uma delas. Daí, para o terceiro, eu só tenho 3, para o quarto 2 e para o primeiro 1. Então eu tenho um total de 24 pessoas, 24 maneiras de organizar essa fila, de forma que a pessoa A fique no primeiro lugar, certo? Então se a pessoa A ficar no primeiro, tenho 24. Agora, se a pessoa A está no último, que é um caso que eu não quero também, eu tenho que ignorar quando ele está no último. Então é o seguinte, tenho 5 pessoas e o A está fixo aqui no final. Então, para essa possibilidade aqui do A é só uma, que é só ele que pode entrar aqui. Aí é o seguinte, quantas possibilidades eu tenho para colocar na primeira pessoa da fila? Se eu não posso usar o A, eu posso usar 4, então eu vou colocar 4 pessoas. Para a segunda opção, quantas eu tenho? 3. Para a terceira, 2 e para a quarta, 1. Então, de novo, eu tenho 24. Então, no total é o seguinte, eu tenho 120 possíveis, só que eu não quero 24 e não quero 24. Então, eu tenho 120 menos aqueles que eu não quero, aqueles que ela está no primeiro e que ela está no segundo. Então, 120 menos 24 e menos 24. Ou seja, fica 120 menos 48. E isso aqui é exatamente 72 maneiras de formar uma fila, de forma que a pessoa A não senta nem na primeira e nem no último lugar, ok? E 72 é de novo a alternativa C.
Bom, última questão, quase acabando a lista. Eu tenho de quantas maneiras 5 pessoas podem se sentar em um sofá de 5 lugares se 2 delas não admitem ficar uma ao lado da outra. A primeira coisa que uma pessoa está ali vai fazer picuinha para não sentar do lado, mas tudo bem, vamos pensar que elas não podem sentar um do lado da outra. Então é o seguinte, a gente tem vários casos para analisar. Então olha só, vamos chamar as pessoas A e B não sentam juntos, certo? Vamos chamar. Tá? Então vamos analisar o primeiro caso, porque é diferente, olhem só. Se eu tenho 5 lugares para colocar, 5 lugares no sofá, se a pessoa A sentou aqui, a B não pode sentar aqui, mas ela pode sentar em qualquer uma das opções. Se a pessoa sentou aqui, o B não pode nem aqui, só sobra essas 2 opções. Por isso que são casos diferentes que eu tenho que analisar. Então vamos pegar primeiro que o A na primeira posição, certo? Digamos que o A senta na primeira posição, então aqui eu vou fixar o A. Bom, se eu fixei o A, só pode ter uma opção. Agora, aqui não senta nem o A, nem B. Bom, nem o A porque o A já está sentado aqui, não pode sentar nos 2 lugares ao mesmo tempo, a não ser que ele sente no meio, certo? Mas ignorando essas posições. Então ele não vai sentar nos 2, então aqui eu não posso nem o A nem o B. Eu posso 3 pessoas, tenho 3 pessoas para colocar, qualquer uma delas menos o A e o B. Só que aqui eu tenho quantas pessoas agora? Agora o B pode sentar aqui. Então eu tenho 3 pessoas, não tem restrição nenhuma. Então aqui o B pode, porque ele não vai sentar ao lado da A. E aí o 3 aqui eu tenho 2 pessoas para colocar e aqui eu tenho uma pessoa para colocar. Então eu tenho um total de 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. 18 maneiras diferentes, sabendo que o A é a primeira posição. Vamos para o segundo caso. A na segunda posição. Bom, se o A está na segunda posição, eu já vou fixar ele aqui na segunda posição. Ok? Se o A está na segunda, aqui eu tenho uma possibilidade, que é só o A para poder sentar. Bom, aqui eu não posso nem o B nem o B, certo? Então, nesses 2 lugares aqui, não pode B. Então, se aqui não pode o B, aqui quantas opções eu tenho? Eu tenho que escolher em qualquer uma das 5 menos o A e o B. Eu tenho 3 pessoas. Certo? Aqui também não pode o B, então sobram só 2 pessoas. Já aqui nesse último, sobraram aquelas 2, sobrou o B e mais uma. Aqui o B pode sentar ou não. Então e aqui sobrou uma pessoa só. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. 12 possibilidades. Se o A está na terceira posição. Se o A está na terceira posição, digamos que eu fixei o A aqui. Aqui o B não pode e nem aqui o B pode. Não pode nenhum. Certo? Ok. Quantas pessoas podem sentar aqui do lado? Em lado do A? Eu só posso colocar 3 pessoas. Certo? Não posso colocar nem o A nem o B. Aqui eu tenho uma opção só que é o A. Bom, sobraram 2 pessoas que podem sentar do lado do A. Então só pode ser 2 opções, ok? Aqui são as nossas restrições. Já aqui o B pode sentar, então sobraram 2 pessoas que podem sentar e aqui uma só. Então eu tenho 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12, certo? Eu vou fazer agora para o A na segunda, A na quarta posição. Só que se o A está na quarta posição, vai ser a mesma coisa que o A na segunda, só vai inverter a posição deles, tanto faz. Então, A na quarta posição é a mesma coisa, mesmo que no segundo, na segunda posição. Então, se eu colocar o A aqui, eu só não vou poder usar o B aqui, o B aqui vai estar a mesma contagem. Da mesma forma, então, eu tenho 12. E agora, se eu colocar o último caso, A na quinta posição,
O A na quinta posição vai valer a mesma coisa que o B, só vai inverter a ordem, mas não vai mudar o resultado final. Eu tenho 18 de novo possibilidades, porque é o mesmo caso que o A. Mesmo caso da primeira posição. Então, olha só, eu tenho 18 possibilidades, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. No final eu vou ter 30, 30. E aqui dá 30, dá 60, eu tenho um total de 72 maneiras de colocar essas pessoas sentadas, certo? De forma que o A não fique do lado do B e nem vice-versa, ok? Aí é o seguinte, então eu tenho 72 opções e de novo é a alternativa C.